Pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando a aula 9 da disciplina Estágio Supervisionado 1. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar mais uma vez sobre as datas importantes. Vou dar as últimas dicas sobre o relatório final. Vamos falar sobre a ficha de observação e dar algumas dicas aqui de tecnologia para vocês poderem usar aí, principalmente na parte de escanear os documentos físicos do estágio. Vamos lá. Em relação às datas, pessoal, então tinha fixado a data de 23, né, já passou essa data, tá bom? Para solicitar convênio, 23/4, 25 para mandar os ofícios, tá bom? E 1/5 iniciar o estágio. Então, aqueles alunos que porventura não conseguiram fazer nessa data, vai ficar para uma próxima oportunidade, tá, pessoal? Já tínhamos falado bastante disso, estamos aqui na aula 9, desde a aula 3, já estava falando sobre isso, ok? Então, infelizmente, se alguém não conseguiu acompanhar, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, ok? Datas que virão, né? Então, até dia 10/5, postar o relatório inicial. Está lá na aula 8, já está aberto, tá bom? E ficha de observação até dia 20/5, então se programem. Planos de aulas até dia 25/5. O projeto de intervenção pedagógica até o dia 5 e o relatório final até o dia 15. Primeira dica da aula, pessoal, o relatório final ele vai ser a composição dessas várias partes que nós estamos fazendo. Por exemplo, aqui é o relatório inicial, já é a primeira parte lá, que é a descrição da escola. Então você faz, bonitinho, digita, guarda, tá bom? Salva no Drive. As fichas de observação, mesma coisa, na aula de hoje eu vou falar. Você vai preencher uma ficha para cada aula que você assistir. E aí depois vai escanear, por isso que eu vou dar a dica de scanner, tá bom? Para colocar dentro do relatório final. E assim a gente vai construindo, quando chegar lá no dia 15, o relatório está praticamente pronto. Você vai precisar digitar algumas páginas, né? De introdução, essas coisas, tá? Para que o documento faça sentido, claro, né? Não é só uma junção de várias partes, tem que fazer sentido, claro, tá bom? Aí, lembrando que a disciplina encerra dia 19/6, até por isso nós temos essas datas a cumprir, e espero liberar as notas até o dia 30/6. Então, essa é a parte de datas. Bom, sobre o relatório inicial, pessoal, nós já falamos, só vou falar rapidinho, repetir algumas coisas. Tem um modelinho no AVA, tá bom? É para ter no máximo entre 2 e 3 páginas, claro que um pouco a mais, um pouco a menos, tranquilo. Tem bastante dicas na aula 8, inclusive é onde vocês postarão, tá aqui, ó, deixa eu abrir logo aqui para mostrar para vocês a aula 8, tá? Tá aqui a aula 8. Então tem um vídeo que eu falo sobre o estágio, tem um modelo de relatório inicial aqui para você pegar, se quiser usar, tá? Que é editável, tá tudo aqui. E o lugar aqui onde você vai postar o relatório, tá aqui, ó, né? Postar até dia 10/5, já está configurado, deixar bem claro que no dia 10 vai fechar automaticamente, por isso que você tem que anotar essas datas, ok? Voltando aqui para nossa aula. Então, resumidamente, pessoal, assistam a aula 8, tá? Vou falar bem resumido. Vai fazer a descrição da escola, né, do colégio que você vai trabalhar, tá? Então vai falar um pouco da história, vai falar da composição física, quantas salas, a estrutura, se tem quadra, principalmente a parte de tecnologia, que é o nosso objetivo maior aqui, lembrando que vocês estão fazendo licenciatura em computação, então essa parte de tecnologia é muito importante para nós, tá? Descrição pedagógica, organizacional da escola, tá? O relatório inicial é para isso. A fonte primária de pesquisa é o plano político-pedagógico, né? É o projeto político-pedagógico da escola. Você vai conseguir isso aí com o pessoal da escola, do colégio, tá bom? E postar no AVA em PDF até dia 10/5. Tá configurado no AVA, só pode postar em PDF. Então, bastante atenção nisso, tá, pessoal? Não tem como postar lá no arquivo do Word, por exemplo, .doc. Ele não vai aceitar, tá bom? Quanto às fichas de observação, nós temos o modelinho da ficha de observação na aula 3. Vou mostrar aqui também. É bem simplesinho o modelo de ficha, né? Só para ficar bem claro, tá aqui. Você vai imprimir isso aqui, tá, pessoal? E levar. Cada aula, você vai levar uma, colocar seu nome, preencher, né? Descrever que o professor ensinou. Principalmente a mesma coisa que eu venho falando. O que foi usado na área de tecnologia. Pensando nisso, pessoal, já porque você vai fazer um projeto de intervenção, tá bom? Você vai planejar. Então, o professor deu uma aula, por exemplo, de história. Você poderia usar um vídeo, talvez, tá? E aí você já vai pensando nessas coisas. Se o professor não usar nada, você coloca observação. Não foi usado recurso tecnológico, ok? É isso, nas 8 aulas. E pedir
para o professor sempre assinar aqui, tá? Então, bastante coerência na hora de escrever, claro, né? Você não precisa ficar, né, falando mal, mas também não vai ficar inventando coisa que não foi feita na sala de aula. É isso, tem que ser sincero, né? E objetivo também, ok? Voltando aqui. Então, as fichas, já falei, devem ser impressas. Se você vai levar em cada aula, você vai preencher a ficha e o professor já vai assinar, tá? Então, vai preencher durante a observação, ok? Tem que ser assinada pelo professor, já que eu falei isso, né? Então, vai ser descrição da aula, sempre dando ênfase, né, pessoal, na tecnologia. O bom seria se os professores usassem, mas obviamente a gente sabe que a infraestrutura, a correria do dia a dia não permite que às vezes o professor consiga utilizar. Tá bom? Mas se o professor já usou notebook, por exemplo, pelo menos para ele olhar alguma coisa, se usou DataShow, isso tudo você vai colocar na descrição lá da aula, tá bom? Aí vai escanear. No finalzinho dessa aula eu vou dar dicas aqui, ó, para quem não sabe escanear um documento físico, tá bom? Aqui, ou tirar foto, né? Já a gente vai falar sobre isso no final desse vídeo. E aí você tem que postar isso aqui em PDF. Sempre vai ser em PDF, tá, pessoal? Até o dia 20/5. Temos bastante tempo. Eu estou adiantando para ninguém ficar. Não consegui, tive dúvidas, ok? Então vamos lá. Dicas de tecnologia. Então, geralmente nós trabalhamos com arquivo em PDF. É simples, pessoal, tá? Porque o PDF não é editável. Então, se você mandar um arquivo do Word, por exemplo, alguém pode abrir e mudar, tá? Então, fica muito difícil de controlar isso. Então, geralmente, arquivo em PDF, tá bom? Então, quando você digita, por exemplo, o relatório inicial no Word ou outro editor, tá? Já tem a opção de salvar como e você já salva em PDF. É bem tranquilo, tá bom? Na maioria das vezes, né? Se não tiver lá no aplicativo talvez mais antigo que você esteja usando, aí você tem que procurar um online para salvar isso. Mas geralmente hoje já é muito simples isso aqui, tá bom? Agora, o problema é quando nós temos arquivo físico, né? Então, geralmente, o que a gente fazia? Pegava um scanner, né? Escaneava isso. Mas, dependendo do lugar que você está, na sua casa, por exemplo, na escola, às vezes não tem. Aí, o que a gente vai fazer? Vai baixar um aplicativo, vou mostrar aqui, vou dar uma sugestão. E você tira a foto desse documento, né? Por exemplo, da ficha de observação, e aí transforma em PDF, tá bom? Outro problema que a gente tem, principalmente quando a gente vai postar, pessoal, né? Em algum formulário, em algum banco de dados. Por exemplo, lá no AVA é um banco de dados, né? Então tem um limite de PDF, tá? De arquivo, tamanho, 10 MB, 20 MB, tá? E às vezes quando você coloca foto, essas coisas, o arquivo fica muito pesado. Então se o PDF estiver muito grande, né? Com extensão pesada, muitos megabytes, então você vai usar um compactador de PDF. É só ir lá no Google, digitar isso, ou outro buscador que você vai achar. Bem simplesinho também de utilizar. Dica geral, pessoal. Ficou na dúvida? Não consegui postar, ficou pesado. Pesquisa, conversa com os colegas. Hoje nós temos muita solução. Sempre tem uma solução viável, tá? Numa próxima oportunidade posso falar desse aqui do compactador, tá bom? Que vai diminuir o tamanho do arquivo, simples assim. Então, a dica de hoje, né? Para você escanear, digitalizar, tá, as suas fichas de observação. Eu utilizo esse aqui, ó, digitalizador PDF Scanner, tá? Quem tiver usando Android, procura esse daí. Ele é muito legal, é gratuito, tem alguns que são pagos, tá? Daí você vai testando, pessoal, não precisa ser exatamente esse. Esse aqui eu já instalei, testei para a aula de hoje, muito bacana. Ele é bem simples, tá aqui, ó, a maneira que ele trabalha, quando você instalou, né? A parte chata, pessoal, porque como é gratuito, tem bastante propaganda, mas não tem o que fazer, né? Se você quer sem propaganda, tem que pagar, tá bom? Para o nosso propósito é muito tranquilo. Vai simplesmente tirar uma foto aqui, ó, tá bom? Ele tem a opção também de arquivo aqui, ó, pode olhar, ou uma imagem, se você já tem a foto, ok? E aí ele já vai ler isso e transformar em PDF. É bem simples a utilização, você tem que baixar, né, no seu celular e testar, tá bom, pessoal? Se não tem celular, só tem o notebook, você vai ter que usar outra tecnologia. Igual eu falei, procura no Google. Conversou em PDF, então tem vários aplicativos. Vou mostrar já. Vou até aproveitar e abrir aqui para mostrar. Então tá aqui o exemplo, ó, só para ficar bem claro. Tirei foto de uma página qualquer aqui, que eu peguei aqui nos meus arquivos, só para mostrar como exemplo. Essa é a foto e aqui é o arquivo em PDF, ó, que já transformou em PDF. Pode olhar aqui em cima, ó, PDF, tá aqui, tá? E é isso que você vai ter que fazer com as suas fichas. Tá bom, pessoal? Como são 8 fichas, você vai transformar cada uma em PDF e vai juntar isso e vai postar de uma vez só lá no AVA, tá? Ainda não estamos nesse momento, mas vou deixar aberto já exemplificando. Vou aproveitar que nós estamos falando disso, vamos pegar aqui, ó, e pesquisar aqui, ó, compactador, ó,
Por exemplo, compactador de PDF, ó. Ou compressor de PDF, tá? Qualquer um desses vai aparecer, ó. Então vai aparecer vários aqui, ó, e você vai testando, tá? Testa aí o que você quer. Ah, eu tenho vários arquivos de PDF, eu quero juntar, não sei fazer isso. Vai aqui, ó, junção de PDF. Vai aparecer muito aplicativo, é só testar. Tá, ó, junte arquivos PDF, eu não vou fazer aqui, porque eu não sei qual que é a necessidade de cada um. Já usei esse aqui eu sei falar que é muito bom, a Love PDF, tem essas opções. Então você abre aqui, puxa os arquivos todos e junta, vai transformar num PDF só, tá bom? Bem simplesinho, vou até, não estava no roteiro da aula, mas vou fazer aqui só para a gente ver. Eu vou pegar 2 PDFs aqui, ó, pegar essa aqui, a página, abrir, tá? E vou juntar com outro PDF aqui, ó, de outra aula aqui, vou pegar aqui da aula 8 aqui, só para exemplificar. Nem estava aqui no roteiro da aula, mas para ver que é simples, né? Exemplo de relatório. Vou colocar aqui e vou juntar esses dois aqui, ó, pronto, tá? E vai clicar aqui, é muito simples fazer isso, tá, pessoal? Compressor de PDF é bem parecido com isso. Então, são dicas aí, acredito que muitos já saibam, tá bom? Mas aí você pode utilizar esse aqui de repente, tá bom? Fica até dica para as escolas também, às vezes o professor na escola não sabe isso, você pode ajudar nesse sentido aí, ok? Vamos terminar aqui então nossa aula. Palavras finais dessa aula, nona aula, pessoal. Aproveite o estágio, faça amizade, né, com os professores, com a equipe pedagógica, coordenador, converse com os profissionais para você entender a realidade da escola, seja prestativo, né? Lembrando que vocês estão indo, né, para ajudar na parte de tecnologia, tá bom? Observem que você pode ajudar, principalmente nessa parte de tecnologia. É isso, pessoal. Não vá lá no estágio somente assistir a aula, pedir assinatura do professor, tá bom? Contribua, converse, vê, professor, o que eu posso ajudar? Ah, às vezes você não consegue, você pergunta para os colegas, pergunta para o tutor, tá bom? Principalmente nessa parte de tecnologia. É isso, espero que todos aproveitem bastante o estágio. Até a próxima aula, pessoal.